Vocês estão bem, irmãos? Amém. Hoje nós estamos aqui e nós viemos com um casal muito querido nosso, que Deus nos aliançou há uns quase 2 anos. Meu Jesus amado, amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, a nossa igreja é muito chique. A nossa igreja é muito chique, o nosso ministério é muito chique, é muito lindo. E se você não tem isso, esse pensamento sobre o nosso ministério no seu coração, eu encorajo você a ter, porque não é ser melhor do que as outras igrejas, mas o nosso ministério ele é muito diferenciado. E não é apenas porque coloca coisas diferentes para o ministro. Não, é em todos os sentidos. E é por isso que Deus plantou você aqui nesse lugar. É por isso que Deus plantou você aqui nesse ministério. Porque o Senhor, Ele tem o desejo de fazer um bom uso da tua vida aqui nessa casa. Amém? Você está pronto para Deus fazer um bom uso da sua vida? Em áreas, de repente, que você nunca experimentou antes. E vira para esse irmão que está do seu lado, olha dentro dos olhos dele e fala assim: se prepara. Hoje, situações se revelarão aos teus olhos, porque Deus vai reposicionar você para fazer um bom uso da tua vida. Aleluias! Vou nem falar o que eu ia, já vou direto. Aleluias! E é isso que eu quero falar nessa noite. Deus quer fazer um bom uso da sua vida. E eu não sei se todos que estão aqui já trabalham na obra de Deus, já trabalham na igreja, têm uma função na igreja, ou melhor, já tem uma função no corpo de Cristo, porque todo o corpo de Cristo ele tem função. Seja cabeça, seja braço, seja perna, seja coração, seja olhos, todo membro faz parte do corpo de Cristo. E quando eu sou membro de um corpo de Cristo e eu não trabalho em favor desse corpo de Cristo, eu coloco o corpo prejudicado. Fica atrofiado. Não funciona direito. Pessoa que tem um problema no pé, ela vai precisar andar o quê? Mancando. Já pensou se você for o pé do corpo de Cristo e você não estiver na função em trabalhar em prol dessa obra, desse reino? Você pode ter vários motivos para não trabalhar na obra do Senhor, e eu entendo todos eles. Mas existe um tempo de recuperação para todas as coisas. Você pode ficar triste, mas você não pode ficar triste para sempre. Você pode ficar com raiva, mas a sua raiva não pode paralisar você por muito tempo. Viva o tempo da tristeza, viva o tempo da raiva, viva o tempo da desilusão, mas volte a ser reposicionado para o lugar que o Senhor escolheu para usar a sua vida. Amém? De repente você olha para a Bíblia e você vê Abraão, pai da fé. Você vê Moisés, o cara que abriu o mar vermelho, e você fala assim: eu nunca vou fazer essas coisas. Então eu não me enxergo no ministério, eu não me enxergo na obra de Deus, porque os grandes homens de Deus da Bíblia, os mais conhecidos, eles fizeram coisas extraordinárias, fora da realidade. Nem a gente faz essas coisas. Mas hoje eu quero citar para você alguns homens e algumas mulheres de Deus que são desconhecidos. Pessoas que não são popularmente conhecidas. De repente vocês nem conheçam elas. Mas elas fizeram coisas comuns que está na Bíblia. Se está na Bíblia é importante, amém? Que está registrado na palavra do Senhor. E você vai se identificar. E ao final dessa mensagem, a sua vida será uma porta aberta para pessoas, para a sua família viverem o extraordinário de Deus através de você. Vira para quem tem do seu lado e fala assim: você
é uma porta. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses 4, no verso 11. E eu quero falar de um homem chamado Justo. Quem conhece esse homem? Levanta a mão. Assim é muito legal. Vamos conhecer. Colossenses 4:11 diz assim: Jesus, chamado, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para a minha vida. Aqui é Paulo citando, dando saudações e fazendo menções de algumas pessoas que cooperaram com ele no ministério. E esse aqui não é o Jesus Cristo, mas ele é o Jesus que se tornou conhecido como justo. Porque como ele era um cooperador, ele era uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa que animava Paulo. Ele era uma pessoa tranquilona. Já viu aquela pessoa que chega no meio da confusão e traz a calmaria? Ele era esse cara, um pacificador. Você é um pacificador, irmão? Quando o negócio está pegando fogo, tu chega, o negócio aumenta o fogo ou diminui o fogo? Todos nós precisamos de um justo do nosso lado. Mas todos nós precisamos também ser um justo. E o que justo faz? Além de ser essa pessoa tranquilona, essa não é a marca principal dele. O nome dele é Jesus. Ele anulou de ser chamado de Jesus para ser chamado como justo, porque como ele pregava o evangelho sobre Cristo, ele não quis correr o risco que a mensagem que ele pregava fosse voltada para ele e ele fosse confundido com o autor e consumador das nossas vidas. E ele, para não prejudicar ou se fazer em cima da pregação que ele fazia, ele prefere anular o seu nome para não ser confundido com o dono da obra. Ele abre mão da sua identidade. Ele abre mão do seu registro pessoal. Ele, para nós hoje, é um exemplo de humildade. Às vezes a gente não abre mão, irmãos. Numa discussão a gente fala assim: você sabe com quem você está falando? Você está pensando que você está falando com quem? E justo, ele abriu mão de ter um nome parecido com Jesus, para que Jesus crescesse na vida dele e ele fosse diminuído. O destaque da vida de justo era para o Senhor. O destaque da sua vida precisa apontar para o Senhor. A segunda pessoa que eu quero falar nessa noite é uma mulher chamada Ninfa. Quem conhece Ninfa? Colossenses 4:15. E ela está aqui nessa relação onde Paulo saúda. Eu falei para você que hoje não seria uma noite de famosos, porque o Espírito Santo de Deus quer encorajar algumas pessoas aqui, impulsionar algumas pessoas aqui a se verem em situações normais e comuns que todos nós podemos alcançar para propagar, estender, aumentar o reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, através da ICM. Então precisa ser descortinado dos seus olhos que fazer a obra de Deus é muito difícil. Amém? Ninfa. E Paulo fala: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como e a igreja que se reúne em sua. Ninfa era uma mulher que de repente, tá? Não sei. Não sabia cantar, não sabia dançar, não sabia entregar uma palavra profética, não sabia ser uma profeta do Senhor. Porque às vezes a gente vai vendo, né, a gente compara muito a nossa vida.
E aí você vê os irmãos aqui no altar, você fala, não sei fazer isso, não sei. Então eu não sirvo para a obra. E aí você acaba não fazendo nada. Às vezes você não se vê nem segurando uma placa. Você não se vê nem na portaria da igreja. Você não se vê no bistrô. Você não se vê em lugar nenhum. E aí por você não se ver, não se identificar, você acaba não fazendo nada. Ninfa não foi assim não. Ela observou tudo que ela não sabia fazer. Mas ela tinha uma casa. E ela pega a sua casa e ela abre a sua casa para que a igreja fosse estabelecida, fosse propagada lá. Antes não tinham os templos. Séculos atrás a igreja ela foi estabelecida onde? Nas casas. E ela abriu a sua casa para ter um encontro dos santos lá. Às vezes a gente abre a porta da nossa casa para tanta coisa, irmão. Mas a gente não abre a porta da nossa casa para um PC. E aí você quer que Jesus transforme sua casa, que Jesus transforme a sua família, que Jesus transforme o ambiente, que as coisas comecem a acontecer lá. Mas você não abre a porta da sua casa. Às vezes nem para uma oração. Você não abre a porta da sua casa para você receber um ministro, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas abre a porta da casa para receber um monte de porcaria. Gente que não deve. Ela não. Ela entrou para a história abrindo a sua casa. É difícil, irmãos, abrir uma casa. Ah, é difícil, pastora. Meu conforto. Não vamos confundir as coisas. Se você abrisse a porta da sua casa para a palavra de Deus entrar, para o reino de Deus ser estabelecido, você seria uma porta onde muitas vidas entrariam e sairiam libertas, curadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas precisam conhecer o Evangelho através de uma casa, sabia? Porque é mais fácil ir na sua casa do que ir na sua igreja. Você precisa apresentar um bom evangelho. Vira para o irmão, cutuca ele aí e fala assim, e aí? Você já abriu sua casa? Tenho certeza que hoje muitas casas vão se abrir. Porque quando você abre a sua casa, a presença de Deus se estabelece lá. Porque você começa a enraizar o reino de Deus. As promessas começam a fluir de maneira diferente quando você abre. Então ela nos ensina o valor do serviço. Que valor há em abrir uma casa, irmãos? Para Ninfa existia muito valor. A terceira pessoa que eu quero falar com vocês, Colossenses 4, 7 ao 8. Esse vocês conhecem. O nome dele é Tíquico. Quem conhece Tíquico? Ah, esse é mais famosinho, né? Diz assim, Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Quem era Tíquico? Tíquico, ele, para nós hoje, ele é um exemplo de encorajamento. Porque ele era um mensageiro. Um leve trás. Só que hoje a palavra leve trás, ela tem uma conotação ruim. E na verdade, Tíquico, ele era um mensageiro. Naquela época existia isso como função. A pessoa, para ser um mensageiro, ela tinha que ser um elo de confiança entre o portador e quem estava enviando a mensagem, quem iria receber a mensagem. Ele não podia ser uma pessoa que não fosse confiável. Ele não podia ser uma pessoa de comportamento dúbio.
Ele não podia ser uma pessoa que não fosse fiel. Porque Paulo estava na prisão, estava preocupado com os irmãos. E Tíquico via a situação. Quem está preso está numa situação boa, irmãos? Eu não sei quantas vezes Paulo apanhou, mas eu sei que Paulo sofreu pra caramba. E aí Tíquico chegava lá, via Paulo preso, de repente sem comer direito, todo arrebentado, e ele tinha que levar a mensagem de Paulo para os irmãos, e ele chegava na igreja, e eu imagino assim, que ele falava assim: olha, irmãos, as coisas não estão boas para Paulo lá não. Paulo está preso, Paulo está todo arrebentado, mas ele continua orando por vocês, ele continua acreditando na igreja, ele continua esperando de vocês, ele continua sendo fiel, ele não desviou não, irmão. Tá muito ruim, mas ele tá firme. Tíquico chega na igreja, vê a igreja. A igreja é cheia de problema, irmão. Porque se tem um lugar que tem muito problema é na igreja. E Tíquico chega lá. Tinha carro não, tá, irmão? Tinha ônibus. Não sei quantos dias ele chegou na igreja para poder trazer a mensagem de Paulo. E ele vê aquela confusão na igreja. Umas coisas fora do lugar. E ele tinha que voltar para poder dar a mensagem para Paulo. E ele chega: Paulo, fui na igreja. Tá tudo de cabeça para baixo. Mas eu falei para eles, Paulo, que você está orando por eles, que você acredita na promessa de Deus para a vida deles. Eu encorajei eles com a mensagem que você enviou. Eles receberam, eles vão ser restaurados, eles vão ser colocados de pé. E a obra não vai morrer, Paulo, a obra vai continuar. Aquilo que você começou, Paulo, vai prosperar. Um mensageiro, um portador. Será que nós somos confiáveis, irmãos, quando nós vamos dar um recado para alguém? Quando a gente vê situações que não são agradáveis aos nossos olhos, nós mantemos fielmente o sentimento do propósito estabelecido, ou nós damos lugar aos nossos sentimentos? Você viu, né? Falei com o bispo, mas você sabe como o bispo é, né? O bispo não dá muita atenção. Vamos orar, né? Essa oração Deus não quer não, irmão. Aconteceu um problema lá na igreja. Irmão, parecia que os irmãos tinham ensaiado o discurso. E aí veio um, falou: pastor, aconteceu assim, 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 assim. Eu, E aí? E aí que você vai voltar para o seu lugar e você vai fazer o que você vai continuar fazendo o que você começou a fazer. Porque nós não damos lugares aos sentimentos. Mas, pastor, mais nada. Você não é um opositor da obra de Deus. Então você vai para o seu lugar. Continuar fazendo o que você precisa fazer. Seja de quem, de que lado seja de quem. Porque a obra não é de homens. A obra é de Deus. E no que depender de mim, você não vai se perder com seus sentimentos. O problema é que a nossa sinceridade, às vezes, tem roubado o teor da mensagem que nós estamos entregando para as pessoas. E aí nós contaminamos a mensagem com os nossos sentimentos. Tíquico não era assim. O trabalho dele tinha muito valor. Se o bispo colocar você, se o pastor Serginho colocar você como mensageiro da igreja, tu vai querer? Eu ia ficar andando de um lado para o outro, entregando recado, sou menino de recado. Se você é confiável, se você é fiel, se você é uma pessoa que tem o espírito de temor na sua vida, é você que precisa ser a pessoa do recado. E receba isso com valor, receba isso com apreço, porque você é diferente. Tem pessoas hoje que não sabem guardar segredo, irmão.
Você precisa ser aquele que guarda o segredo de alguém. Confiável. Eu sou portadora de uma mensagem. Você é portador da mensagem do Evangelho. Então a sua mensagem não pode ser contaminada. A sua mensagem tem que ser na íntegra, fiel. Por mais difícil que as situações sejam, os seus olhos serão ungidos para você encorajar pessoas a elas a chegarem no propósito que Deus estabeleceu para a vida delas, para a igreja do Senhor. Nós não somos opositores, nós somos encorajadores. Tíquico era essa pessoa. A quarta pessoa, Colossenses 4, 12 e 13. Epáfras. Ele para nós vai ser um homem que é o exemplo de oração. E aqui diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre por vocês, para que, como pessoas, vamos ler, irmãos, como pessoas e plenamente continuem em toda dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia. Epáfras, ele é um guerreiro de oração. Aqui, essa igreja, ela era imatura. A igreja estava fazendo o que não devia fazer. A igreja estava em fofoca. E o que Epáfras fazia? Ele batalhava em oração. A coluna de todo o ministério é o quê? A coluna de um edifício, a gente vê? Onde que são as colunas daqui desse lugar? De repente você que entenda de obra, você vai saber onde tem. Eu não vejo, eu não entendo. Eu não sei onde estão as colunas, mas elas estão ali. E é elas que sustentam todo esse prédio. E a palavra fala que Epáfras era esse homem da oração. Batalhar, essa expressão que ele batalhava em oração, é a mesma tradução utilizada para quando Jesus estava no Getsêmani, em estado de agonia. Você já orou em estado de agonia, irmãos? Pela sua casa? Pela sua vida? Porque batalha tem hora às vezes para começar e não tem hora para terminar, irmãos. Como que você ora? Porque a palavra de Deus fala muita oração, pouca oração. É a Bíblia que fala, irmão, sou eu não. Você tem vida de oração? As suas coisas, os seus negócios, os seus empreendedorismo, o seu ministério, o que você lidera, tem vida de oração? Porque se você tem vida de oração, você é sustentado. Pode vir o que vier, você não é abalado, você não é removido, porque existe uma estrutura espiritual em você de oração. Quando você ora, as coisas vão acontecer. Não é um pedido de oração. O irmão quer me matar. Ai, meu Deus, será que você é excluída? Quer me matar, irmãos. Ai, os irmãos que vêm com bilhete de oração para mim, que nem é dele. Aí tu vai orar, tu tá orando, a pessoa pede oração, tu tá orando. Irmão, eu falo isso porque eu vivi isso, tá? Foi aqui na ICM, não. Tu tá orando uma semana pela pessoa que estava doente. A pessoa já morreu. Já foi para os braços do Pai. Ninguém voltou para te contar que a pessoa morreu e você ainda tá orando pela pessoa. Irmão, pensa numa raiva que eu tenho.
Porque para pedir o pessoal vem mais para poder agradecer ou para poder falar que não precisa mais orar, ninguém vem não, irmão. Irmão, eu odeio esse negócio de bilhetinho de oração. Os irmãos lá na igreja, eu dei o treinamento lá de intercessão para eles, eu falei assim, o pedido de oração veio na mão de quem? Na minha. Então é você que tem que orar. Para que esse negócio de ficar ocupando o teu líder, ocupando o teu pastor, ocupando o teu líder de PC, pedindo oração. Vai orar você. Começa a abrir a tua boca para orar. Começa a fazer os céus conhecerem a tua voz. Porque existe uma autoridade liberada sobre a vida da igreja. Você precisa orar. Para de ficar pegando carona na oração do outro. Comece a você a se levantar como um guerreiro de oração. Porque quando você levantar a sua voz, o mundo espiritual precisa te conhecer. Demônios precisam partir em retirada através da tua oração. Começa a orar, irmão. Que negócio é esse que crente não ora? Ai, não consigo. Consegue, até tu tem uma necessidade muito grande. No instantinho tu vai orar. Não vai nem dormir, vai passar a noite toda orando. Vou falar, ah, que lindo. Ele batalhava. Como é que tu quer ser fortalecido, amadurecido no Senhor sem oração? Não tem condições. Ele orava em estado de agonia. Tem gente que fica agoniado quando vai orar, né? Inverte isso, irmão. Às vezes... Ai, Jesus. Não vou falar. Vou falar. Tem os irmãos que vêm assim, ai, pastor, eu quero entrar para intercessão. Eu olho para o irmão e eu fico assim, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. O que você faz, pastora? Você deixa entrar? Claro que não, né, irmão? Ministério não é parque de diversão, não. Que você vem, dá uma voltinha. Tá maluco? Dá mais para orar? Eu já vi. Não foi uma vez, meu esposo está aqui. Tu tá expulsando o demônio. Eu já vi. Tu tá expulsando o demônio sai, entra no que se diz intercessor. Já vi, irmãos, muitas vezes. Aí vem os irmãos. Aí depois o irmão fala assim, a pastora é braba, né? A pastora não... Não, irmão, não é ser brabo. Você tem que ter valor naquilo que você faz para o Senhor. As suas mãos não podem carregar qualquer coisa. Tem gente que só quer mostrar que está do teu lado, irmão. Tem gente que só quer mostrar que faz parte do mesmo grupo que você está. E eu acho isso uma palhaçada, uma perda de tempo. Mas tem gente que se ilude com isso. Não pode, tem que ser selecionado. Quer? Quando tiver o curso, você faz o curso. Vamos saber que são 3 meses de curso, já desistiu. Entendeu? Porque quem quer aparecer desiste rápido, irmão. Não passa pelos processinhos, pelas situaçõezinhas, pelos chorinhos. Não passa. Não sustenta, irmão. A tua vida de oração é que vai sustentar você no dia mau. Precisamos ser um Epáfras em nossas casas. Precisamos ser um Epáfras na vida de pessoas. Precisamos ser Epáfras na nossa vida. Você ora por você? Você ora por você? Às vezes a gente gasta tempo se preparando para uma ministração. A gente gasta tempo se preparando para o louvor. A gente gasta tempo, né? Dançando aqui com as meninas, que dançam bonito. Mas você gasta tempo orando pela sua vida, botando a mãozinha na sua cabeça, expulsando seus próprios demôniozinhos. Você faz isso, irmão? Se você não faz, comece a fazer. Porque não existe oração mais forte e importante do que a sua. Pela sua própria vida, porque você sabe o que você precisa. Amém? Quinta pessoa. Primeiro livro de Crônicas, número 25, capítulo 25, verso 3. Estou terminando, tá, irmãos? Irmãos, esse negócio, vou te falar. É assustador, mas a gente que ministra, se não tem isso, a gente fica preocupado.
Está amarrado, em nome de Jesus. Ah, nada, já vai dar 9 horas. Vamos embora. Primeiro livro de Crônicas, 25, verso 3. Cadê? Está aqui. Theo e Margarete. Dos filhos de Jedutum. Vocês conhecem Jedutum? Quem conhece Jedutum? Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, não sei se é assim, tá? Mas vai ser assim. Jesaías, Simei, Asabias, Matitias, 6 ao todo. Quanto ao todo? Eram os filhos de Jedutum, sob a supervisão de seu pai. Em uma outra tradução estava assim: todos os 6 filhos, sobre a direção de Jedutum. Quem era esse homem, Jedutum? Ele era um sacerdote. Ele era um líder responsável pela adoração da sua tribo, do seu povo. Ele ensinava adoração para o povo e ensinava também para os seus... Quantos filhos, irmãos? Irmão, a gente não consegue ensinar uma criança. Eu tenho um filho pequeno. Meu filho tem 7 anos. Para aprender um versículo é quase um mês. E Jedutum ensinou os 6 filhos o exercício da adoração. Quando Jedutum morreu, a adoração não morreu com ele, porque a sua geração deu continuidade ao legado de Deus que ele gastou tempo ensinando. Não espere a igreja ganhar seu filho para Jesus. Não espere seu filho chegar na maioridade para você apresentar Jesus para ele. Apresente você, Jesus, para os seus filhos. Independente da idade que eles tenham. Não espere ter a idade certa. Faça a idade que ele tem hoje ser a certa para ele apresentar. Para você apresentar Jesus Cristo. Para você ensinar a palavra de Deus. Para você introduzir os princípios da palavra de Deus. Seja você responsável pela vida espiritual do seu filho, irmãos. Não é da igreja essa responsabilidade. Não é do ministério infantil. Não é da liderança de jovens, irmãos. É nossa essa responsabilidade. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que é difícil. Mas gaste o seu tempo evangelizando a sua casa. Não espere pelo mundo, não. O mundo ensina muito rápido. O mundo ensina de forma muito cruel. A igreja, os ministérios que tem, eles são de apoio, irmãos. Só que hoje em dia, eles têm se tornado o ensino principal na vida desses jovens e das crianças. Porque a gente não tem tido tempo. O que é mais precioso para nós hoje não é o nosso dinheiro. É o nosso tempo. Porque é ele que está curto na nossa vida. Faça da sua casa esse ambiente. Ensine a sua casa a adorar o Senhor. Ensine a sua casa a pedir perdão. Ensine a sua casa a ter arrependimento. Ensine a sua casa a ter o temor ao Senhor. Ensine na sua casa. Ensinamos tão bem na igreja, irmãos. Mas e os nossos filhos? Tire um tempo com eles. Não está perdido. Pastora, já passou muito tempo. Não está perdido. Vale ainda ter tempo com a sua casa, com os seus filhos. Jedutum não era só um cantor, um tocador.
ele era um profeta também. Lá em 2 Crônicas 35:15, fala que ele, 2 Crônicas 35:15, fala que aqui, Jedutum, ele era o quê? Pode falar, irmão, não é pecado não. Ele era um vidente real. O que é isso, ser um vidente, né? Esses videntes que você conhece, não, tira isso da sua cabeça, vai sair daqui pro vidente não, hein? Em nome de Jesus. Ele era um profeta que previa o futuro. Você precisa ser um profeta na sua casa. Você precisa estar antecipado às situações que vão acontecer na sua casa. Não espere seu filho namorar para você começar a orar pela namorada dele. Não espere o seu filho ter uma situação de pecado para você já começar a repreender todos os espíritos de vício da vida que ele possa encontrar. Não, você precisa estar preparado, antecipado, antes das coisas acontecerem. Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela todas as coisas. A sua casa precisa muito de você. Vira para quem tem do seu lado e fala assim: não espere as coisas caírem para você se levantar como um homem de Deus. Última pessoa, Josafá. Quem conhece Josafá, levanta a mão bem alto. Não é o rei Josafá. Segundo livro de Samuel 8:16. E aqui a gente vai encerrar. E nós vamos orar, amém? Não é o rei Josafá. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o... Quero falar desse Josafá. O Josafá que era um arquivista real. Quem era esse Josafá? Ele era um historiador. Ele era a pessoa de confiança do rei que escrevia as histórias que não poderiam ser esquecidas. Para que de em tempo ele lia essas histórias para o rei, para que o rei não as esquecesse. Então Josafá é a pessoa que mantém a memória viva daquilo que é importante. Quem são os irmãos dessa casa que estão aqui desde a inauguração da igreja? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Que está aqui desde a inauguração. Vem aqui na frente, vocês, todos vocês. Fica aqui na frente, de frente para a igreja. Fica aqui. Só tem eles, tem mais, né? Desde a inauguração aqui. Eu vou falar algo para vocês. Olha, bispo. Eles são os seus arquivistas reais. Eles são responsáveis para que a memória não seja esquecida desse ministério aqui. Vocês não podem deixar a igreja esquecer aquilo que é importante, que foi falado e mencionado no dia que essa casa abriu. Vocês são aqueles que mantêm acesa a chama do amor da compra da primeira cadeira. Tá vendo essa cadeira que tu senta, irmão? Ela é cara. Então não deixa ninguém ficar pulando em cima dela, não. Porque tem valor nessa cadeira. Essa cadeira tem um valor. Tá vendo essas luzes, irmãos? Existe valor na luz. Para ficar criticando a luz, deve ser maluco. Não gosto, irmão. Tu não gosta também de um monte de coisa na tua casa e tu não fica arranjando confusão por causa disso. Vocês são os mantenedores. Não.
A luz é importante. A luz faz parte da adoração. Tá vendo essa igreja pretinha, irmãos? Vocês são os que mantêm a memória acesa daquilo que não pode ser esquecido. Vocês carregam a essência de que nós, que somos os novos que estamos aqui, precisamos ter. É através da vida de vocês que nós vamos recebendo esperança, que nós somos encorajados. Porque quando nós olhamos para vocês já estabelecidos nesse lugar, vocês começam a contar. Porque quando a gente chegou e a gente veio aqui e a gente limpou, e não era assim o nosso primeiro culto, são vocês, os arquivistas reais desse ministério, dessa casa. Vocês são muito importantes. Não deixe que a memória seja esquecida de tudo que o Espírito Santo de Deus já fez nesse lugar e vai continuar fazendo através de cada um de vocês. Espírito Santo de Deus, coloque-se de pé no seu lugar. Você precisa manter vivo a memória daquilo que não pode ser esquecido. Existe um valor. Você precisa enxergar valor naquilo que você faz, naquilo que você entrega para Deus, naquilo que você promove para o reino de Deus. Você precisa encontrar um valor. Existe valor em ter memórias. Existe valor em manter as memórias vivas. Tem gente que esquece muito rápido as coisas. Mas vocês estão plantados aqui para não deixar essas memórias serem esquecidas. Amém? E nós vamos orar ao povo, porque vocês são os arquivistas reais desse lugar, dessa casa. Nenhum grande sucesso é realizado sem memórias. Eu não sei como anda a sua memória. Eu não sei como anda teu coração em relação à obra do Senhor, em relação à tua casa. Mas a palavra de Deus também fala que o Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Você precisa ser aquele que mantém vivo e aceso a memória de Cristo nos seus negócios, na sua casa, principalmente nessa grande família que nós pertencemos. E eu queria que você saísse do seu lugar nesse momento. Você que foi tocado por essa palavra. E eu não vou chamar muitas vezes, irmão. Quem me conhece sabe que eu só chamo uma vez. Porque as coisas do Senhor a gente não pode ficar apelando muito, não. É decisão. Sai do seu lugar e vem que nós vamos orar por você. Sai do seu lugar. Nós vamos orar, você que foi tocado, você que identificou áreas na sua vida sobre essa palavra, sobre essas pessoas, sobre esses que não são tão conhecidos assim. Eu quero orar pela sua vida. Você que precisa mudar os relacionamentos com seus filhos dentro de casa. Você que precisa estabelecer uma nova aliança, uma nova comunhão com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Tu és o dono de todas as coisas.